Hello guys, how are you today? Everything fine? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os connectors. Os connectors, que são os discourse markers, os marcadores de discurso, e estão presentes em todo lugar, no nosso dia a dia, nos textos, diálogos, série, todo lugar que a gente vê, a gente sempre vai encontrar um connector, ok? E a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso é a questão da tradução. Quando eu falo de tradução de connectors, é uma coisa muito complicada, porque a gente tende a se apegar a uma forma, apenas uma tradução. Mas é importante a gente entender que a tradução ela vai variar de acordo com o contexto. O que a gente precisa saber e o que a gente precisa sempre prestar atenção é qual é a função daquele connector. A partir do momento que a gente identifica o connector e já sabe qual é a função dele, fica muito mais fácil. E aí a gente consegue pensar em uma forma que se adequa melhor ao texto. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns tipos de connectors que a gente tem. Tá? Eu não vou falar sobre todos os connectors, porque a lista é muito grande, né? E a gente ia passar aqui 3 dias falando só de connectors. Eu vou deixar uma lista aqui na descrição para que vocês possam acessar e ver todos os connectors, uma lista mais completinha. Beleza? Let's go! Primeiro tipo de connector que a gente vai falar é o de addition, os connectors de adição. Eles sempre vão dar a ideia de que algo está sendo adicionado a uma lista, a uma descrição, qualquer coisa desse gênero. Alguns dos mais frequentes são and, furthermore, moreover, as well, also, ok? E aqui a gente tem alguns exemplos para ilustrar tudo isso. The whole report is badly written. Moreover, it's inaccurate. Então, além dele estar mal escrito, ele não está preciso, né? Então eu estou fazendo uma lista de coisas. Assim como aqui, she is a painter and also writes books. Ok? She also writes books. Yes? Eu posso usar esses connectors em diferentes momentos. Tá? A gente não vai entrar muito na questão de gramática, na posição que a gente vai ocupar, que a gente vai usar quando a gente está produzindo, porque o que importa aqui nesse momento, nesse primeiro momento, é a gente saber identificar os connectors, ok? Vamos para o próximo então. Agora vamos falar um pouquinho sobre os connectors of contrast, ok? Dentre eles, quando a gente pensa em contraste, né, a gente já pensa no primeiro, no mais comum, que é o but, mas, né? Mas, but, a gente sempre vai usar ele em todos os textos, em tudo a gente vai encontrar sempre but. Não. A gente tem muitas outras possibilidades. Entre elas, a gente tem however, although, even though, despite, ok? Atenção para esses dois aqui, while e yet. Esses dois, eles são muito importantes a gente se lembrar. Por quê? Eles também podem ser usados como advérbio de tempo. Nesse momento, você está olhando para o yet, está pensando, uai, mas eu já vi yet antes e ele significa ainda. Como é que ele vai significar contraste? Mas é possível, tá? A gente tem vários usos. Dentre eles, o uso como connector de contrast, de ideias opostas. Vamos dar uma olhadinha aqui antes da gente ir para o while, tá? This is one possible solution. However, there are other possibilities. Aqui, however, nossa, mas eu não sei o que ele significa. Mas você consegue identificar que ele é um connector que está opondo ideias. Então, aí,
Passou o carro. Aí você consegue fazer sentido dentro dessa frase. Essa é uma solução possível. Entretanto, porém, tanto faz. Há outras possibilidades. Despite the assurances the restaurant was safe, many people stopped ordering food. Okay? Então, apesar das garantias de que o restaurante estava seguro, que ele era seguro, muitas pessoas pararam de pedir comida. Ok? Esse despite aqui, o apesar, ele pode ser diretamente substituído pelo while. Ok? Então, o while, ele tem essa ideia de apesar de tal coisa. Porém, quando a gente está falando de tempo, while significa enquanto. Enquanto algo acontecia, tá? Então, pessoal, lembrem-se muito dessas diferenças, ok? Até porque o yet, a gente vai encontrar, quando ele for advérbio de tempo, a gente vai encontrar ele no final da frase. Por exemplo, I haven't had lunch yet. Ok? Right? So, let's go to the next one. Agora falamos rapidinho sobre os connectors of purpose. Esses daqui, eles vão indicar um propósito. Então, quando eu penso em uma tradução e um significado, eu vou pensar em algo para que tal coisa acontecesse, né? Com a intenção de, com o propósito de. Vamos ver esse exemplo que a gente tem aqui. They never parked the van in front of the house in order not to disturb the neighbors. Então, a gente tem aqui o connector in order to, que no caso está na forma negativa dele, né? É possível negar esse connector. In order not to. E aí eu fiz ele na negativa. Além do in order to, outro connector de propósito que é muito comum é o so as that, so as to, ok? Mas assim, gente, é muito tranquilo. É só identificar e já era. Connectors of purpose. Now, checking connectors of consequence, we have, for example, therefore. O therefore, ele é muito usado, ele é muito frequente nos textos. A gente sempre vai trombar com ele, tá? Então, ele vai indicar uma consequência. Algo aconteceu e aí, por consequência, a gente teve um resultado. Outros exemplos são as a result e hence. Mas só o hence, ele é muito formal, tá? A gente não vai encontrar tanto ele em diálogos, tá? Em situações de fala, mas pode ser que a gente encontre ele em artigos e em textos mais formais, com certeza. Ok? Vamos dar uma olhada nesse exemplo. We were unable to get funding. Então, a gente não conseguiu arrecadar os fundos. Therefore, we had to abandon the project. Aqui, inclusive, a gente consegue encontrar vários cognatos, né? Abandon, que é abandonar, parar, né? Interromper. The project, projeto. Ok? Então, caso vocês não tenham visto ainda, aproveitem para assistir aquela aulinha super rapidinha de false cognates. Alright? Vou deixar o link aqui. Dando sequência, a gente tem o therefore aqui, que vai significar, então, portanto, né? As a result. Ok, let's go to the next one. Moving on to connectors of time, a gente vai começar falando de dois, que são também muito frequentes, tá? Esse aqui, a gente acabou de ver, né? Lá nos connectors de contraste, é o while. Só que aqui ele está sendo usado como um connector de tempo. E o when, que a gente também vê sempre, a gente já está acostumado. Né? I read it while you were drying your hair. Então, enquanto
né? Simultaneamente, estava acontecendo ali ao mesmo tempo. While you were drying your hair, secando o cabelo. She was only 28 when she became the CEO of the company. Então, quando ela se tornou a CEO da empresa. Outras duas palavras de tempo também que são muito importantes, que a gente sempre tem que ficar atento, porque é super comum a gente confundir, são as palavras before e after, ok? Lembrando que before significa antes e after depois, ok? E não o contrário, right? And here, to finish, we have connectors of condition, aquele famoso if, né, que a gente também está super acostumado a ver. Além do if, a gente tem o whether, ok? They are basically the same, não vai mudar quase nada. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. It all depends on whether or not she has enough time. A única diferença é que o whether, ele geralmente vai estar acompanhado disso aqui, tá? Tudo depende se ela vai ter tempo suficiente ou não. Mais uma observação muito importante. Também existe o connector unless, tá? O unless, ele é uma concessiva, a não ser que, ok? Unless something happens, I will not leave my house. People, por hoje é só. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever para mim que a gente resolve, ok? Thank you very much. Stay safe. Bye bye.